E o tema pela qual Deus vai falar conosco é restauração. Então, queridos, o tema é simplesmente um meio para que Deus traga para a minha vida e para a tua vida algo que a gente precisa, algo que nós necessitamos. Então, o tema pela qual Deus vai falar, porque Deus fala através do tema, é restauração. Restauração é aquelas áreas da minha vida e da tua vida que precisam ser renovadas. Aquelas áreas que em algum momento da tua história e da minha história sofreram algum abalo e que precisam do conserto de Deus, que precisa de um ajuste de Deus. A pergunta que eu faço e que você faz e precisa fazer ao teu coração, queridos, qual é a área da tua vida que você precisa da restauração do Senhor nessa noite? Qual é a área que tem te machucado, queridos? Qual é a área que você cansou? A área que você precisa do toque do Senhor nessa noite, queridos? Restauração é uma especialidade de Deus. Nós chegamos na igreja destruídos, em cacos. E Deus, a partir do momento onde nós nos posicionamos com Ele, Ele ajunta os cacos. Você está precisando que Deus ajunte os cacos na tua vida nessa noite, queridos? Ele vai juntar os cacos. E Ele vai deixar melhor do que era antes. Essa é a proposta de Deus nessa noite. Esse é o convite de Deus nessa noite. O que Deus faz, queridos, constantemente, o trabalhar de Deus é o consertar vidas. É tocar naquilo que tem te machucado. E transformar, queridos, lágrimas em sorriso. Aflição em paz. O que está te afligindo, queridos, nessa noite, na tua vida? Deus se faz presente nesse lugar, queridos. A palavra da Elaine é exatamente a palavra que Deus vai ministrar ao teu coração. Nós vamos falar sobre Jó. Uma pessoa que perdeu tudo que tinha na vida. E Deus restaurou em dobro aquilo que Satanás tinha roubado da vida dele. Você vê como Deus está trabalhando nessa noite, queridos. Eu não sabia aquilo que a Elaine está estreando como anfitriã ia ministrar. E ela traz a palavra de Jó. Eu não sei se nesse momento você está passando por algo que Jó passou. Mas se tiver, glória a Deus, porque é mesmo Deus que restaurou Jó, restaura a tua vida nessa noite. Para uns é vida profissional. Para um talvez porta de trabalho, talvez voltar a ter dignidade. Talvez para outros a empresa precisa voltar a ter o seu volume de negócio que não tem mais. Para outros precisa de restauração de saúde física e emocional. Para outros, restauração da vida sentimental. Qual é a tua necessidade de restauração nessa noite, queridos? Sempre nós vamos ter áreas das nossas vidas para serem restauradas, queridos. E o bom disso é que nós conseguimos essa restauração em Deus. Não é de Deus, mas é em Deus. Deus é que ajunta os nossos cacos. Deus é que faz novo aquilo que está velho. Deus é que renova aquilo que já passou do prazo de validade. Deus quer renovar a tua vida nessa noite. E a renovação e a restauração que Deus traz, queridos, é nele. E é por isso que Ele está aqui hoje, nessa noite, para que a gente possa receber a restauração daquilo que nós precisamos, queridos. E eu falo restauração, queridos, em 6 áreas que você vai se identificar, certamente em alguma delas que a gente vai trabalhar nessa noite, assim como Deus trabalhou na vida de Jó. Mas antes de eu falar do processo de restauração de Deus, eu gostaria de compartilhar um pouco a minha experiência pastoral nesses anos que eu estou à frente do ministério. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa equilibrada. Eu nunca acho que tudo é espiritual, assim como eu não acho que tudo é natural. A gente tem que sempre ter bom senso nas coisas que a gente vive, pelas coisas que a gente está passando. A gente tem sempre que buscar em Deus o direcionamento, a sensibilidade de poder entender por que eu estou tendo perda na minha vida. Por que eu não tenho restauração em áreas da minha vida, ainda que eu tenha sido fiel a Deus? Para que a gente tenha um equilíbrio na nossa vida, queridos. Lembra que nós somos um ser que tem um espírito, uma alma e um corpo. Nem tudo é espiritual, mas nem tudo também é natural.
O que eu vejo na igreja com essa minha caminhada pastoral, queridos, que eu vejo muitos cristãos que sofrem por desprezar as questões espirituais. Cristãos que estão dentro da igreja, que passam por perdas na sua vida e ficam correndo atrás do campo natural para tentar a restauração de Deus num ambiente que não é natural, num ambiente que é espiritual. É por isso que as coisas ficam patinando, é por isso que a gente pede e as coisas não acontecem, porque eu estou transitando, eu estou me relacionando com o mundo onde não está o problema. E eu quero trazer hoje, queridos, o processo de perda e de restauração no nosso âmbito espiritual. Para que talvez a gente tenha uma direção de Deus para explicar o porquê que áreas da minha vida não é restaurada. Por que entra mês, entra ano, sai ano, e tem áreas da minha vida que estão deterioradas, e ainda que eu peça, ainda que eu clame, não há uma restauração. Ela continua doente. Feridas que continuam sangrando. E eu não entendo por que esse negócio não muda, se eu sou fiel a Deus, se eu busco Deus, se eu oro a Deus. Talvez o caminho que a gente está percorrendo para essa restauração não seja um caminho no campo natural, mas seja um caminho no campo espiritual. Eu vou dar uma notícia para você, queridos. Há um esforço concentrado do inferno contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir para você. Há um esforço concentrado do inferno contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus está sendo bombardeada pelo mal com o objetivo de desestruturar a expansão do reino dos céus nessa terra. A única maneira de o inferno impedir o avanço do reino dos céus na terra é querendo destruir a igreja do nosso Senhor Jesus. Então não se engane, queridos. Se você entregou a tua vida para Jesus, você tem um inimigo. Que ainda que talvez você duvide, a Bíblia diz que é o inimigo das nossas almas. É Satanás e sua legião de demônios. Aí você fala assim, poxa, mas eu devia então ficar no mundo. Não, querido. Aí você estava pior ainda, porque você já era do diabo. Ele te incomoda tanto porque você incomoda ele. Você incomoda tanto ele porque você está num papel hoje que ele não suporta. Você está tendo a sua vida restaurada. E nessa noite você vai ter mais áreas da tua vida restaurada. É por isso que ele se levanta contra a igreja. E a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, não é isso aqui. Isso aqui é um salão onde nós nos reunimos para adorar e louvar ao Senhor. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo sou eu e sou você. E é por isso que a gente tem que ter consciência que tem coisas das nossas vidas que não é natural, é espiritual. E se há algo que o diabo tem tentado de qualquer forma e de todas as maneiras, é destruir a minha vida e a tua vida. Porque é a única forma que ele tem de continuar reinando nessa terra. É a única forma que ele tem de continuar controlando o sistema desse mundo, é impedindo o avanço do reino dos céus na terra. Por que o mundo vai tão mal, queridos? Porque o diabo é mais rápido do que a igreja. Se a igreja fosse mais rápida do que o inferno não tinha o espaço que ele tem na terra hoje. E a terra não teria o caos que ela tem hoje, que está vivendo hoje. Então não se engane, queridos, que tem coisa na minha vida e na tua vida que é espiritual. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Olha 3 coisas que ele só faz. Ele rouba. Você está sendo roubado na tua vida? E não estou dizendo roubado financeiramente, não. Até que ainda que possa ser. Mas você está roubado na tua alegria, na tua paz. Você está roubado no teu casamento, na tua vida sentimental. Seus sonhos foram roubados, queridos. A tua esperança do amanhã foi roubada. Outra coisa que ele veio fazer é trazer morte. A área da tua vida que já morreu, queridos. Qual é a área da tua vida que está morta, queridos? Talvez tenha a mão do infeliz aí, tentando fazer com que você desista de coisa importante na tua vida. E a terceira coisa que ele veio fazer é destruir. Destruir a nossa vida, destruir as nossas finanças, destruir a nossa família, destruir a nossa saúde. É esse o propósito que ele tem, é essa a especialidade do diabo. Você parou para pensar um pouquinho, queridos? Por que tem coisa na tua vida que não muda? Será que não tem a mão do infeliz aí não, de repente, tentando de alguma maneira impedir com que você cresça no reino dos céus e que você seja uma pessoa abençoada?
Será que hoje Deus não te dá uma direção nova, talvez, que você não tinha considerado até agora, e você vai parar de correr atrás das coisas do campo natural, e você vai entender que a tua luta não é na terra, mas a tua luta é lá em cima, queridos. O diabo, ele é previsível. Vou dizer uma coisa para você. Ele não cria nada. Ele copia as coisas que Deus faz e distorce as coisas que Deus faz. Ele não tem capacidade de criar nada. O diabo, ele sempre age da mesma forma. E eu vou te dar aqui 6 áreas da nossa vida que ele ataca insistentemente. E não vai desistir nunca. E tenho certeza que se você está aqui nessa noite, você vai identificar uma dessas áreas e falar, é minha vida. E o Espírito Santo vai trazer uma revelação para você, para que nessa noite você seja restaurado nessa área da tua vida. A primeira área que o diabo ataca de uma maneira insistente é o nosso relacionamento com Deus. E ele faz isso trazendo mentira para nós, trazendo dúvida ao nosso coração. Será que a Bíblia de fato é isso mesmo? Será que o inferno existe? Será que o céu existe? Será que esse negócio de igreja, minha vida não muda, não é restaurado? Por que essas coisas não têm convergência com aquilo que está escrito aqui no livro? Essa é uma das estratégias que ele usa aqui. Aliás, é a principal estratégia que ele usa e é onde ele é mais efetivo. Por isso que as pessoas não ficam na igreja. As pessoas entram e vão embora, entram e vão embora. E aí a vida é destruída lá fora. E ele sabe que quanto mais ele conseguir te convencer, te colocar dúvidas em relação ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mais distante você vai estar de Deus e mais presa fácil você vai ser para as artimanhas dele. A segunda área que ele ataca a minha vida e a tua vida são as finanças. Nossa vida financeira, queridos. Porque ele sabe o quanto o dinheiro é importante na vida do ser humano. E quando ele toca na vida financeira de uma família, ele acaba a família. Quantas famílias são destruídas por causa do dinheiro? Não falta o amor, falta o dinheiro. É uma estratégia que ele usa. E a gente faz o quê? A gente briga por causa do dinheiro. Brigando com o errado. Não adianta pedir restauração financeira, tem que ver onde é que ele está atuando. Porque senão a gente vai atuar na febre e a infecção continua cada vez mais pior nas nossas vidas. A outra área que ele atua são nos nossos filhos. Você tem filho? Toma cuidado, queridos. Sabe aquele ditado lá, toca em mim, mas não toca nos meus filhos. Quando toca nos nossos filhos, queridos, ele toca no nosso coração. E você vai ver biblicamente como é que ele faz isso. Como é que ele consegue nos desestabilizar, tocando nos nossos filhos, queridos. A quarta área que ele toca é na nossa saúde física e na nossa saúde emocional. Veio um diagnóstico, pronto, eu travo de medo. Deus deixou de ser Deus, agora Deus passa a ser o homem de branco. A quinta área que o diabo ataca, o nosso casamento. O núcleo da família. Ele sabe que quando ele tocar no casamento, se ele conseguir criar contenda no casamento, ele contamina toda a família. Os filhos oram, aquele padrão de família destruído. É o padrão de família que os filhos crescem, e é o padrão de família que os filhos vão reproduzir. E a sexta, finalmente, área que o diabo ataca, são as nossas amizades, os nossos relacionamentos. Pessoas que você achou que era teu amigo, hoje não é mais. Pessoas que quando você estava bem, estava com você, de repente veio uma adversidade, as pessoas sumiram. O problema não está nas pessoas, queridos. O problema está no ataque que você está sofrendo no campo espiritual. E eu quero provar biblicamente para você como é que isso acontece. Vou pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de Jó. E nós vamos estudar o livro de Jó, ponto a ponto dessas áreas que eu te expliquei. Você vai ver como é que o diabo atua. E como é que Jó foi restaurado depois de ele ter perdido tudo que Satanás roubou na vida dele. Abra o livro de Jó no capítulo 1. Jó era uma pessoa que tinha tudo, queridos. Ele sofreu diversos ataques do diabo e ele foi perdendo área por área na vida dele, até ele chegar no mais baixo nível de miséria na sua vida. Depois ele teve um processo com Deus. E Deus restaurou Jó em dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido.
Então eu quero explicar para você como é que funciona isso no mundo espiritual, para que depois a gente possa entrar no processo de Deus nos restaurar, queridos. O primeiro ataque que Jó sofreu foi na sua vida financeira. Foi nos seus bens. Acompanha comigo no versículo 1, do 13 até o 17. O 13 diz assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer a nova. 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu dos céus, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e os anjos e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Queridos, olha um ataque constante, repetido, que Jó sofreu na sua vida financeira. Satanás usou pessoas, usou fogo para acabar aquilo que era matéria-prima de sustento do Jó. Jó, de um cara mais rico do Oriente, com um ataque fulminante do diabo, seus negócios faliram, o dinheiro acabou. Queridos, quantas famílias sofrem hoje por crise, por falta de emprego, por falta de negócio, por falta de renda? Olha a astúcia do diabo, como é que ele age. E a gente fica brigando o quê? Eu quero emprego, eu quero um trabalho, eu oro, faço votos. O problema não está aí, querido. O problema não está nesse campo natural. Casais que não se entendem, queridos, que a paz é roubada, trazendo preocupações, desentendimento, queridos. Vejam quantos casamentos são desfeitos por causa de problema financeiro, queridos. Essa é a primeira área que o diabo tem como alvo para atacar a minha vida e atacar a tua vida. Então, se você nesse momento você tem um problema financeiro, de trabalho, de negócio, presta atenção se Deus não está falando com você nessa noite. A segunda área que Jó foi atacado foi nos seus filhos. Veja lá no 1, 18 e 19. 18 diz assim: Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual a casa caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Queridos, Jó era um pai exemplar. A Bíblia diz que Jó orava com seus filhos todos os dias. Jó tinha comunhão com seus filhos. E num único evento, numa festa, morrem os 10 filhos de Jó. No único dia, Jó vai no cemitério e sepulta 10 filhos. A Bíblia relata a dor de Jó, queridos. Ele desesperado, ele rapa até a cabeça, dizendo assim: acabou a minha glória, eu não tenho mais, acabou a minha glória, eu não tenho mais nada, eu não sou mais nada. Tamanha era a dor de Jó, queridos. E eu pergunto para você, queridos, quantas mães e quantos pais choram hoje por causa dos seus filhos? Por causa de pecado, por estar no mundo, por desobediência, por rebeldia. Queridos, o problema não está na criança, o problema não está no jovem. Nosso alvo está errado. Muitos filhos de cristão dentro da igreja são atacados de uma maneira para atingir o pai, para atingir a mãe, não o filho. O filho é só o meio que ele usa para atacar o coração dos pais. A terceira área que Satanás atacou Jó, a sua saúde física.
Está no capítulo 2, do 7 a 8. No 2, o 7 diz assim: Então subiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó. Deu uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com eles as feridas, assentou-se no meio da cinza. A terceira área que Satanás atacou a vida do Jó foi na saúde física. Jó foi ferido, pegou uma infecção e ficou com a pele necrosada. A Bíblia diz que ele raspava as suas feridas de tanta dor e coceira que ele sentia. A Bíblia relata que os seus ossos ardiam. Sabe o que é isso, queridos? O osso arder, a tamanha dor que esse homem passou. O quarto ataque de Satanás na vida de Jó foi no casamento. Vai no 2, 9 e 10. 2, 9 diz assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha o que a mulher falou para Jó, querido. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Queridos. O que aconteceu aqui, queridos? A esposa não aguentou a pressão da situação. A esposa estava acostumada com uma vida boa, a esposa estava acostumada com tudo certinho, com a prosperidade, ela não estava acostumada a passar por sofrimento. E Jó sabe quem é o fraco no casamento? Vai atacar quem? Ela se revoltou contra Deus. Blasfemou contra Deus e ordenou ao marido: rompe o relacionamento com Deus. Jó enfrenta uma crise conjugal. A coisa já estava ruim. Mais um problema para Jó: separação do casamento. Essa é a quarta área que Satanás atua na minha vida e na tua vida. A quinta área é o ataque do diabo nos relacionamentos de Jó, nos amigos de Jó. Percebam, queridos, que quando os amigos eles tiveram a notícia daquilo que estava acontecendo com Jó, eles foram visitar Jó. E de longe a Bíblia diz que eles nem reconheceram Jó, tamanha era o estado de desgraça que Jó tinha. E os amigos, ao invés de confortar Jó, o que os amigos começaram a fazer? Julgar Jó. E falaram assim para o Jó: Jó, você está passando isso por causa dos seus pecados. Jó, você está passando isso porque você é um homem mentiroso. Deus está te castigando. Olha como é que o diabo usa pessoas próximas a nós, que distorce aquilo que a gente está vivendo, que passa a julgar aquilo que elas não sabem, e ao invés de elas trazerem benefícios para as nossas vidas, elas trazem mais peso ainda. Quer ver? Vai no 4, 3, 5. No capítulo 4, versículo 3 diz assim: Eis, olha os amigos chamando Jó de hipócrita. Naquele estado que ele estava, os amigos chamando ele de hipócrita. Assim o 3: Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram aos que tropeçaram, e os seus joelhos desfalecentes fortificastes. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando a ti perturbas. Você é hipócrita. Você fala uma coisa, você vive outra. Olha o seu estado. Você sempre falou para essas pessoas que tinham que ter fé, tinham que ter energia, tinham que lutar, mas olha o seu estado. Hipocrisia tua, Jó. Vai no 11:3. As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe. Olha os amigos chamando Jó de mentiroso. Você é mentiroso, Jó. É por isso que está acontecendo o que está acontecendo na tua vida. Deus não compactua com mentira. E aí no 34, 37, queridos, finalmente os amigos chamam Jó de pecador. 34, 37 diz assim: Porque o seu coração acrescenta a transgressão, entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões, porque o seu pecado acrescenta transgressão. Essa é a área, queridos,
que o diabo também atua. Por isso eu quero dizer para você, se você hoje tem algum ressentimento com alguma pessoa, se você tem mágoa com alguma pessoa, que não é a pessoa, queridos. O alvo está errado. A pessoa é simplesmente o meio que o diabo usou para trazer acusação na tua vida. Notem, queridos, que a essência do problema e do sofrimento de Jó não era no campo natural, era no campo espiritual. Tudo aquilo que Jó estava passando, queridos, foi obra de Satanás. O que Jó estava passando era simplesmente consequência de ataques que ele estava sofrendo no mundo espiritual maligno. E às vezes é isso que nós fazemos nas nossas vidas. A gente luta com o inimigo errado. A gente quer lutar com quem não tem nada a ver com a nossa batalha. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue mudar aquilo que a gente precisa mudar. Foco errado, queridos. Nós erramos o alvo. Ao invés de a gente atuar na infecção, a gente atua na febre. A gente controla a febre da maneira com que a gente pode, com a força com que a gente pode, com a energia que a gente pode, mas a infecção continua se agravando. E a gente perde o controle da febre. E aí nós não entendemos por que as coisas não mudam. E note, queridos, que ninguém entendeu a causa do sofrimento de Jó. A mulher culpou Deus, rompe com Deus. Amaldiçoou Deus, ou seja, ela não teve o entendimento de que o problema não estava em Deus. Os amigos colocaram a culpa no Jó, pecador, mentiroso, hipócrita. E Jó transferiu o problema para Deus. Teve passagens da Bíblia que Jó disse assim: essas aflições são impostas pelo próprio Deus. Ninguém teve o discernimento espiritual daquilo que estava acontecendo. O problema não estava em Deus. O problema não estava nos pecados de Jó, que não tinha pecado. Os problemas não estavam em Jó em si. Os problemas eram espirituais e ninguém se apercebeu disso. E gerou essa confusão toda. A mulher amaldiçoando Deus, rompeu o casamento, os amigos deixaram de ser amigo, começou a ser inimigo, e Jó se afastou de Deus achando que tudo aquilo que ele estava passando era de Deus. E a gente viu que tudo aquilo que estava passando, 5 ataques foram ataques recebidos pelo mundo espiritual maligno. Percebe, queridos, a distorção de interpretação que a gente tem muitas vezes das coisas que a gente passa na nossa vida? Essencialmente, eu e você, nós somos seres espirituais, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é espírito. E nós, muitas vezes, dentro de uma igreja, a gente desconsidera essa característica essencial na minha vida e na tua vida. E a gente fica lutando com todos os nossos forças, com todas as nossas energias, para resolver o problema da questão física. E os nossos problemas, muitas vezes, não estão na questão física, estão nas questões espirituais. Porque você incomoda o inferno. Você é uma pedra de tropeço para o diabo. Ele sabe que se ele não tentar paralisar a tua vida, você vai fazer estrago no inferno, porque Deus vai te abençoar. E tudo que ele não quer é que você seja abençoado. E nesse processo, queridos, se você estudar o livro de Jó, você percebe que Jó entrou numa crise. Não estou entendendo nada. Eu estou aqui definhando, minha mulher me largou, meus amigos me abandonaram, Deus está fazendo tudo o que Ele está fazendo sem eu ter culpa de nada, e ele entrou em crise. E nessa crise de Jó, ele pergunta 16 vezes para Deus: por que Deus? Por que Deus estou sofrendo? Você está perguntando para Deus por que está sofrendo, queridos? Por que Deus eu perdi os meus filhos? Por que Deus o Senhor não responde às minhas orações? Por que, Senhor, eu perdi os meus bens? Por que, Senhor, os meus amigos me acusam? E olha o último porquê de Jó. Deus, por que o Senhor não me mata? Jó levou 34 queixas a Deus, queridos. E Deus não falou um A para Jó. Ele esperou Jó acabar os porquês dele. Quando Jó acabou os seus porquês,
Deus começa a falar. E Deus faz 70 perguntas para Jó. Acabou, Jó? Acabou os seus porquês? Agora você vai me ouvir. Eu vou falar para você agora, você fique quieto, porque agora é minha vez de falar com você. E Deus faz 70 perguntas para Jó. Eu não vou fazer aquilo, depois você lê a Bíblia, mas eu vou falar 3 principais que Deus perguntou para Jó. Diz assim: Jó, pois é, Jó, você está me perguntando as coisas, eu vou te perguntar uma coisa para você. Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos sobre a terra? Onde você estava, Jó? Eu não lembro de ter te visto. Jó, onde você estava quando eu espalhei as estrelas no céu? Também não lembro, Jó, de ter te visto quando eu estava trabalhando lá espalhando as estrelas no céu. Jó, onde é que você estava quando eu coloquei limites nas águas do mar? Onde você estava, Jó? E Deus repetidamente questionou Jó. Onde é que você estava, Jó? Já que você se acha no direito de me questionar, eu estou te questionando. Onde é que você estava? O que você estava fazendo, Jó? Porque eu não lembro. Eu acho que eu tive amnésia, porque eu não me recordo de quando eu estava jogando as estrelas no céu ter te encontrado. Sabe o que Deus estava fazendo, queridos? Colocando Jó no seu lugar. Mostrando para o Jó a sua soberania. Por isso, queridos, vamos tomar cuidado quando a gente tem muitos porquês para Deus, queridos. Quando eu pergunto o porquê para Deus, queridos, eu estou colocando em dúvida a capacidade de Deus, a fidelidade de Deus e a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se é algo que irrita profundamente o coração de Deus, queridos, é os cristãos que ficam perguntando por quê, Senhor. Aí Deus vai perguntar para mim e para você: onde é que você estava quando eu construí os céus e a terra? E a gente não vai ter resposta para dar para Deus. Aí Jó, depois eu vi 70 questionamentos do Senhor. Jó tira 5 lições desse bate-papo com Deus, queridos. Talvez são 5 lições que eu e você precisamos tirar para compreender o tamanho de Deus na minha vida e na tua vida. A primeira lição que Jó tira dessa conversa com Deus, queridos, está no 42:2. Vai lá no 42:2. Quando Deus pergunta: onde você estava, Jó? Jó falou: ixi, não devia ter perguntado isso. Não devia ter perguntado o porquê para Deus. 42:2 diz assim: Jó dizendo: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Primeiro aprendizado de Jó, queridos: Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo. É melhor eu ficar quietinho aqui no meu lugar. É melhor eu esperar essa tempestade passar. É melhor eu esperar vir a tua restauração, a restituição daquilo que eu perdi, porque eu aprendi, Senhor, a tua grandeza, a tua onipotência, a tua onisciência, a tua onipresença. Primeira coisa que Jó aprendeu, queridos: a grandeza de Deus. Sabe o que nos traz desespero, queridos? A falta de compreensão da grandeza de Deus. Quando nós compreendermos, não com a nossa mente, mas com o nosso coração, a grandeza de Deus, queridos, a gente vai descansar. A primeira coisa que Jó aprendeu com essa conversa com Deus é descansar. Senhor, mais importante de tudo aquilo que eu tirei, que foi tirado da minha vida, é a tua presença. Porque com o Senhor eu sei que pode haver restauração na minha vida. A segunda lição que Jó tirou dessa história aqui, 42:5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Em outra tradução está aqui: eu só te conhecia de ouvir falar. A outra lição que Jó tira dessa conversa com Deus, queridos, de que o relacionamento dele com Deus era superficial. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Muitas vezes, queridos,
a nossa vida espiritual é superficial. A gente ouve Deus, a gente lê a Bíblia, mas a gente não tem relacionamento com Deus. Nós não temos proximidade com Deus. Essa é a segunda lição que Jó aprendeu. Eu preciso rever a maneira com que eu me relaciono com Deus. E no 3, a terceira coisa que Jó aprendeu com essa conversa com Deus, ainda está no 42:5, na parte B. Mas agora te veio os meus olhos. Passou a ver um Deus de perto, queridos. Não é um Deus que está longe de nós, mas é um Deus que está perto de nós. Essa é a terceira lição que Jó aprende com esse bate-papo que ele teve com Deus. Agora eu te vejo com os meus olhos, Senhor. O Senhor está próximo da minha vida. O Senhor está próximo de mim. Não é mais um Deus distante. A quarta coisa que Deus fala, que Jó aprende com Deus, queridos. 42:3. Parte B. Por isso falei do que não entendia. Jó reconheceu sua precipitação nos porquês dele. Me precipitei, Senhor. Está aqui, meia culpa, me perdoa. Digo para você, repito, queridos. Nós irritamos o coração de Deus, querendo entender, querendo exigir explicação por aquilo que a gente está vivendo. Se você hoje está tendo perdas em áreas da tua vida, queridos, ainda que essas perdas sejam duras para você, elas ainda não significam nada diante da grandeza de Deus na tua vida. E a última coisa que Jó aprende, a última lição que Jó tem com essa conversa de Deus, 42:6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó passou a conhecer ele próprio de uma maneira mais profunda, queridos. A sua insignificância perto de Deus. A sua limitação humana perto de Deus. Se colocou exatamente no lugar dele. Vou perguntar o que para Deus? Olha o tamanho de Deus. Depois dessas lições, queridos, dessas 5 lições que Jó aprendeu, Deus começa a restaurar a vida de Jó. Se você olhar, a Elaine até falou isso no começo, a primeira coisa que Deus restaurou na vida de Jó foi a sua vida financeira. A Bíblia diz que Deus acrescentou o dobro daquilo que Jó tinha perdido. Por isso eu quero dizer para você, querido, se você está tendo perda financeira na tua vida, Deus tem o poder de restaurar a tua vida financeira, querido, porque Ele é um Deus de provisão. Não se preocupe, querido. Deus, Ele continua sendo Deus apesar das suas perdas, apesar desse momento que talvez não tão feliz que você está vivendo. A segunda coisa que Deus restaurou foi a saúde de Jó. A Bíblia diz que Deus acrescentou mais 140 anos na vida de Jó. Teve uma vida longa e uma vida feliz. O que Deus diz para você, queridos? Que Ele pode restaurar a tua saúde e pode devolver a sua alegria. Pode devolver a sua vida. A terceira área que Deus restaurou foi o casamento de Jó. A relação foi curada. Era uma relação que estava doente. A relação do casamento de Jó foi curada. Acabou a mágoa, a revolta, os desentendimentos, queridos. Para Deus não existe causa perdida, queridos. Deus pode restaurar o teu casamento. A quarta coisa que Deus restaurou na vida de Jó foram os seus filhos. Jó passou a ter 20 filhos. 10 na terra e 10 no céu. Quando nós perdemos os nossos filhos, queridos, eles não morrem. Os nossos filhos não morrem com a morte. Deus acrescentou o dobro de filho que já tinha. Seus filhos foram descansar.
Deus restituiu os filhos de Jó. E por último, Deus restaurou os amigos de Jó. Você vê lá, depois fizeram um banquete, fizeram uma festa no final. Eu vou dizer para você que, ao invés de você guardar mágoas dos seus amigos, ore pelos seus amigos. Eles simplesmente são meios de tudo isso que está acontecendo. Deus é especialista em vasos quebrados, queridos. Pergunto para você, qual é a área da sua vida que você precisa da restauração de Deus nessa noite? Foram os aprendizados de Jó que trouxeram a restauração na sua vida. O que eu e você nós precisamos aprender nessa noite, queridos? Em que área Deus está falando comigo, em que área que Deus está falando com você, que se nós aprendermos a lição, Deus restaura as nossas vidas. O diabo perde o poder sobre mim, sobre você, quando nós conhecemos melhor a Deus, queridos. Quando nós aproximamos mais de Deus, quando nós olhamos para Deus, quando nós deixamos de crer num Deus só de ouvir falar. E você vê, queridos, que no fundo essa história, ela vai indo, o problema não estava no campo natural, o problema não estava no diabo, o problema estava em quem? Em Jó. Jó simplesmente tinha um relacionamento distante com Deus. Esse relacionamento distante com Deus dava oportunidade dessas investidas que Satanás fez na vida de Jó. Tanto é que quando Jó aprendeu as lições, Deus devolveu 2 vezes aquilo que já tinha perdido. Queridos, quando a gente aprende as lições de Deus nas nossas vidas, o diabo ele é obrigado a tirar as mãos de você. Às vezes, infelizmente, eu e você precisamos ter perdas das nossas vidas para a gente aprender algumas lições de Deus. E muitas vezes a nossa vida não muda porque eu não aprendo as lições de Deus e eu volto para o final da fila. E eu vou cada vez mais no final da fila, porque eu não aprendo as lições que Deus quer que eu aprenda. Queridos, às vezes nós somos os filhos rebeldes, que precisa, infelizmente, passar por momentos difíceis na vida para que a gente mude a nossa forma de nos relacionar com Deus. 95% das pessoas que chegam na igreja, chegam porque estão precisando de alguma coisa, como foi na minha vida. E pela misericórdia de Deus, se o Espírito Santo não nos segura, quando Deus dá, a gente sobe. E a gente volta para o mundo. E volta a sofrer no mundo. E a gente volta para a igreja. E nesse processo, uma hora a gente não volta mais porque o diabo impede que a gente volte na casa do Senhor. O problema estava em Jó, queridos. Porque ele precisava aprender algumas coisas com essa experiência triste que ele passou na sua vida. O que nós precisamos orar nessa noite é, Senhor, qual é a lição que eu preciso te trazer para a minha vida, para que eu tenha a restauração nessa área, que eu não aguento mais sofrer. Chamar o Bruno para vir aqui na frente, para o louvor, por favor. Queridos, a situação de Jó começou a mudar quando Jó se aproximou de Deus. O convite que eu faço é que nessa noite nós nos aproximemos mais de Deus, queridos. Mas não para expor para Deus os nossos porquês, mas para nós declararmos e reconhecermos a grandeza de Deus, queridos. E dizer assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode restaurar essa área da minha vida que tem trazido sofrimento. Senhor, eu aprendi nessa noite, Senhor, de que Tu estás acima de tudo isso que eu estou vivendo e tudo que eu estou passando, Senhor. Eu creio, Senhor, com a história de Jó, que o Senhor tem capacidade de restaurar a minha vida, queridos. O que mudou, querido Jó, o que trouxe restauração para Jó, queridos, foi a mudança no seu comportamento. Muda, querido. Como é que você tem se relacionado com Deus? Como é que tem sido as suas orações? Como é que você tem vindo à igreja? O que você tem perguntado para Deus? O que você tem buscado em Deus, queridos? Quando Jó aprendeu as lições, quando Jó mudou o seu comportamento, queridos, aprendeu as lições, Deus começou a restituir área por área, queridos. Restaurou a área financeira. Veja, pergunte para o teu coração como é que está a tua vida financeira, queridos. Deus restaurou, queridos, o casamento. Como é que está o teu casamento, queridos? Deus restaurou os filhos. Como é que está o teu relacionamento com os teus filhos, queridos?
Deus restaurou a saúde de Jó. Como é que está a tua saúde física, a tua saúde emocional? Queridos, há uma estratégia do diabo em doenças emocionais, queridos. Doenças emocionais são depressão, síndrome do pânico, aquelas prisões interiores que só quem passa por isso sabe como isso é duro. Deus restaura. Deus cura, Deus liberta. A Ana deu testemunho. E creio, Ana, em nome de Jesus, que a tua mãe vai ser liberta disso. Porque Deus restaura. A Bíblia está dizendo que Deus restaura. Os remédios podem nos trazer dependência. Jesus nos traz libertação. Homens que estudam em faculdades podem nos trazer ou amenizar a dor da depressão. Mas Jesus nos tira da depressão. Queria pedir para que você ficasse de pé, queridos. Se você está tendo perda na tua vida, querido, isso não vem de Deus. Deus é um Deus de acrescentar. No mesmo versículo onde o diabo diz que eu vim para matar, roubar e destruir, se você olhar tem uma vírgula. E Jesus fala assim, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fala, querido, abundância. É isso que Jesus tem para a tua vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz, eu venho para que você tenha vida e a tenham em abundância. Queridos, há um vale aqui entre aquilo que o diabo faz e aquilo que Jesus nos oferece. Uma vida de abundância. Qual é a área da tua vida que tem sido roubada, matada e destruída? Jesus te oferece uma vida de abundância nessa área. Meu convite é para que a gente se aproxime de Jesus nessa noite. Jó dobrou seu joelho diante de Deus e reconheceu a grandeza do Altíssimo. Ali a história começou a mudar. A situação começou a ser transformada. Vamos louvar para Deus, queridos, e vamos dizer para Deus, Senhor, eu entendi. Eu entendi, Senhor, que eu preciso de um comportamento novo na minha caminhada espiritual, Senhor. É isso que Deus está falando para mim e para você, querido.